Boa noite, amigos, muito boa noite. Olha, bom ano novo para todo mundo, muita saúde, muita paz, que todos tenham progresso, trabalho, que todos tenham realmente alegria de viver nessa cidade querida no Paraná e no Brasil, torcendo para que todos tenham realmente pleno êxito com os seus familiares, onde trabalha, enfim, na vida em sociedade, e que haja menos problemas se é que é possível, não é? A gente começa o ano no dia 1º de janeiro e a gente sempre pensa, bom, esse ano vai ser melhor, vamos mudar uma porção de coisa, vou fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, vou planejar isso, planejar aquilo. Mas a gente vive em sociedade, a gente vive dependendo dos outros. A gente depende da família, do vizinho, do trabalho, do patrão, do governo, do prefeito, do governador do estado, do presidente da república, do que as autoridades decidem. A gente vive do que há de bom e vive dentro do que há ruim também. Vamos esperar que haja muita coisa boa, minha gente, porque é preciso que as pessoas tenham paz. Paz para planejar o que vai fazer, muita paz e realmente tranquilidade para estudar algum projeto de vida, melhorar nisso, melhorar naquilo, ter mais recursos para cuidar melhor da família, torcer para que neste ano eleitoral, que é desse 2020, onde teremos eleições para prefeito e para vereadores, que realmente as pessoas não pensem em votar por brincadeira. Vamos brincar, vou votar nesse aqui de brincadeira, ou de sacanagem, também, olha, estou revoltado com uma porção de coisa, também vou votar. Não. Se você, escolhendo o melhor possível, já às vezes erra, você imagina se você votar de qualquer jeito, no tapa. Não tem tu, vai tu mesmo. Não é assim. E depois não adianta reclamar. Não adianta reclamar que não há remédio no posto de saúde, que falta médico, que falta médica. Não adianta reclamar do preço da passagem do ônibus, que tem buraco na rua, que falta segurança, que está cheio de larápios na cidade, dos amigos do alheio. Não adianta. É preciso realmente votar com responsabilidade. Pelo menos fazendo a parte da gente. Bom, como é que eu vou votar? Vou votar em quem para prefeito? Bom, como é que tem que ser um prefeito? Começa por aí. Um prefeito tem que trabalhar pela cidade, ir de encontro aos problemas e não só resolver problemas. Um prefeito não é só para tapar buraco. Uma Câmara Municipal não é só para dar nome de rua. Eles estão aí para administrar a cidade, fazer o melhor possível em todos os sentidos, né? Temos que melhorar muita coisa? Temos. O pessoal reclama muito do trânsito, que há muito carro na cidade, mas que bom que há. É sinal que muita gente conseguiu comprar o seu carro, o seu veículo para ir trabalhar. Para a hora de trabalhar, hora de lazer, poder dar aquele descanso semanal para a família, passear um pouco. É preciso que a autoridade competente do tráfego, do trânsito, cuide melhor. Não está cuidando bem? Não sabemos como é que foi no ano passado. Qual a nota você daria para o trânsito de Londrina neste ano que passou, de 0 a 10? Qual a nota você daria? Qual a nota será que o responsável pelo trânsito, que deve ser da CMTU, daria para o seu trabalho? Não é verdade? Bom, que nota você daria para o prefeito que está concluindo o seu mandato? Ele tornou a cidade melhor, mais bonita, ele foi mais otimista. Você que ama Londrina, o que você acha? Se é um nome a ser considerado, a gente sabe que o prefeito atual, Marcelo Bellinati, deverá ser candidato à reeleição. É um direito que ele tem e com a experiência toda, que ele já conquistou durante esses 3 anos de prefeito, que não foi fácil, não é? Ele já tem um know-how de como administrar essa cidade, onde estão os problemas, detectar os problemas. Eles foram detectados. Para isso, a cidade precisa de eleger realmente um prefeito capaz, não é, que tenha noção do cargo, que sabe da sua responsabilidade, o que é o gerir recursos de uma cidade de quase 600 mil habitantes, que espera muito do prefeito. É preciso que a população, que 360 mil eleitores, escolham a melhor Câmara Municipal possível. Não é para dar emprego para vereador. Vereador
O cargo de vereador não é emprego. Há cidades por aí no Brasil, acho que 3 ou 4, que não tem nem salário ainda. É preciso o que então? É preciso que tenhamos uma Câmara Municipal. A de Londrina, por exemplo, é paga, não é? O vereador recebe mensalmente a sua ajuda para ocupar o cargo. Então é preciso que um vereador não fique só no gabinete, que ele ande pela cidade. E é preciso que ele não mande só o seu assessor visitar bairros por aí, se é que mandam. É preciso que o vereador ande pela cidade, caminhe pela cidade, vá ao centro, vá aos bairros, os bairros mais ricos, os mais pobres, aqueles que estão em desenvolvimento, visitar as obras que estão sendo feitas, ouvir o que o povo tem a dizer, quais as ideias que a população pode dar, porque muita gente tem ideias ótimas, é que não tem a chance de fazer com que elas cheguem a um vereador e até ao prefeito municipal, aos secretários. Quanto melhor a equipe de secretários da prefeitura, melhor para a cidade, sem dúvida alguma. Nós temos um problema em Londrina, que são os moradores de rua. É um problema deles só? Não, é um problema de toda a sociedade. As pessoas vêm para cá em busca de ajuda. O cara mora lá não sei onde, lá onde o Judas perdeu as botas, não tem posto de saúde, não tem médico, não tem emprego, não tem nada. Alguém fala, vai embora daqui, vai para Maringá. Aí chega em Maringá, o cara fala, vai para Londrina. Que em Londrina o pessoal acolhe bem os moradores, que não tem teto, que não tem casa, que não tem trabalho, que abandonou a família, que às vezes esqueceu até do seu sobrenome. É preciso encontrar a sociedade precisa, a Câmara Municipal precisa ajudar o prefeito a encontrar uma solução para esse problema. Qual é a solução? É sentar e ver as secretarias do trabalho, da família, da educação, a secretaria que cuida da mulher. Vamos começar pelas mulheres, ver quais são as mulheres que estão na rua, de onde vieram, para onde vão, quem são, o que tem, se tem família, se não tem, se foram abandonadas, de onde vieram, por que vieram para cá, não é? Olha, nos Estados Unidos, quando a população afro-americana subiu do sul para perto de Washington, não tinha como morar em Washington, porque Washington é a capital da República Americana e é tudo muito caro. O que eles fizeram? Foram morar em Baltimore, que é uma cidade próxima de Washington. Fica a 50 quilômetros, 40 quilômetros de Washington. Por que foram para lá? Foram para perto do governo. Por que muita gente vai para Curitiba? Vai para mais perto do governo. Por que o nordestino, paraibano, cearense, piauense, pernambucano vieram quase... A maioria está em Brasília, para perto do governo. Porque o dinheiro está lá. O dinheiro está perto do governo. No estado, o dinheiro está perto do governo do estado. Mas nas cidades do interior, nem sempre. Há cidades que correm atrás do dinheiro. Há cidades que estão sem recursos. Mas os problemas estão aí. Então é preciso, gente, começar o ano pensando nisso. Pensar numa Londrina mais feliz, melhor, mais bonita. Olha, uma cidade que realmente seja ótima para todos. É o que eu desejo. Uma cidade cada vez melhor para você, para a sua família, para todos nós. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seu convidado. E salve e viva 2020! Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. A Santa América e a Credipago apresentam uma novidade para você. Aluguel no estalar de dedos, assim ó. Agora você não precisa mais de fiador. Você aluga utilizando o seu cartão de crédito. E a Credipago retorna a análise de crédito em menos de 1 minuto. É sem burocracia, sem comprovação de renda, rápido e fácil. Gostou? Vai lá na imobiliária Santa América. Credipago e Santa América. Aluguel fácil e sem burocracia. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora.
cardápio recheado te espera. Gin, que delícia é comer na Gin. Gin Walk. Seu momento de sabor. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Tem dias que a gente não encontra o que quer. Porque tem coisas que só a gente sabe fazer. Husky, deliciosamente crocante. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A partir de agora no programa Militão e Militão vamos conversar sobre manifestação no período pré-eleitoral e também sobre violência contra a mulher. Fique com a gente então, que quem vai falar sobre isso são os advogados Leonardo Pereira Gonçalves e o Dr. Loriberto Vieira Gonçalves. Portanto, assuntos muito interessantes. Deixa eu começar cumprimentando aqui o Dr. Loriberto. Como vai? Tudo bem, doutor? Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite aos nossos telespectadores. Doutor Leonardo, como está? Tranquilo? Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal de casa. 2020, o ano que acabou de começar, é ano eleitoral. Você vai votar para prefeito e vereador. Então vamos abordar com o doutor Leonardo essa questão das manifestações dos candidatos, dos pré-candidatos no período pré-eleitoral. Doutor Leonardo, o que o pré-candidato pode fazer antes do início do período da eleição? Marcelo, essa é uma situação que existe muita dúvida nos pré-candidatos aí e a gente vai tentar esclarecer um pouquinho hoje. Porque a legislação, né, na lei das eleições, lá atrás no artigo 36, diz que a propaganda eleitoral ela só é permitida a partir do dia 15 de agosto do ano da eleição. Antes disso é proibido, então? É. Mas aí introduziram, né, os nossos queridos deputados introduziram na última reforma um artigo que é o 36A, que vem desdizer o que está escrito no artigo 36. Que coisa de louco. Porque assim, se você fala que a propaganda eleitoral é permitida a partir do dia 15 de agosto, quer dizer que antes não é permitido. Exato. Correto? Mas lá nesse artigo 36A elencam várias situações que não serão entendidas como propaganda antecipada. Entendeu? Então existe muita dúvida por conta disso daí. E quais são esses casos? Conta pra gente. Bom, os casos são o seguinte. Por exemplo, quando vai ter uma convenção do partido, às vezes a pessoa ela quer ser escolhida pelo partido para se candidatar. Então ela pode fazer uma campanha dentro do partido para que as pessoas votem no nome dela, elejam o nome dela para ser o representante do partido naquelas eleições. Já é uma propaganda eleitoral. Seria uma propaganda, mas é uma propaganda intrapartidária, né? E então a legislação permite que se faça isso. Outras situações é, por exemplo, participar de entrevista, ele pode dizer na entrevista que ele é pré-candidato, ele pode abordar possíveis propostas ou planos que tenha para a cidade,
mas ele não pode pedir voto de forma nenhuma. É a única coisa que não caiu, então, disso aqui. Não pode pedir voto. Então, ele pode exaltar as qualidades pessoais dele, por exemplo, sou advogado, tenho formação em gestão pública, etc. Isso pode fazer, tal, mas não pode pedir voto de forma nenhuma. Mas abriu aqui, né? Abriu o leque. Abriu, não é tão difícil você fazer uma entrevista, né, para um veículo de comunicação, seja até no Facebook, uma live, alguma coisa, falando sobre assuntos referentes à cidade ou possíveis propostas, sem pedir voto, né? É bem claro, né, isso, né? Também pode divulgar atos parlamentares, é isso? Aqueles que têm mandato já, né? Sim, os atos parlamentares podem ser divulgados. Por exemplo, mandar uma emenda parlamentar. Vai lá, faz um evento na instituição ou na cidade que vai se entregar a emenda. Isso não é vedado porque é só uma divulgação da atividade que já ocorreu decorrência do mandato que a pessoa tem, entendeu? E isso pelas redes sociais e meios de comunicação. Sim, né? Sim, pode ser divulgado pelas redes sociais e meios de comunicação também. E isso participar de encontros, seminários e reuniões? Esses encontros, seminários e reuniões que sejam para discutir políticas públicas, pode ser feito também. Só que daí ele tem que ser bancado pelo partido. Tem que ser pelo partido? Não pode o candidato bancar esse tipo de reunião, esses seminários. Tem que ser bancado pelo partido. O partido vai ter que, na prestação de contas anual, vai ter que fazer a prestação de contas refletiva a esse evento, esse seminário que foi implementado, que foi feito. Mas você vê, são várias hipóteses que os pré-candidatos podem se utilizar dentro da legislação para poder angariar possíveis eleitores ou trazer o nome, né, à tona para demonstrar o interesse de se candidatar, etc. Não são poucos as possibilidades, desde que respeitada a lei. Mas eu acredito assim, não precisava ter um artigo para dizer uma coisa e outro para desdizer isso, né? Podia ter feito num só e ficaria mais fácil. Foi uma artimanha. Doutor Leonardo, o que você recomenda para quem deseja se candidatar no ano que vem? Quem se deseja se candidatar já tem que começar a fazer um planejamento não só da campanha em si, mas da pré-campanha, inclusive um planejamento jurídico do que vai se poder fazer durante essa pré-campanha. Porque isso é como se fosse assim, 1º de janeiro de 2020 já meio que foi data largada. Né? Quem quer se candidatar já tem que começar a pensar, tem que fazer a desincompatibilização, se eu exerço uma função pública, quando que vai ser essa data, porque tem várias datas diferentes. Então, quais são os eventos que eu quero fazer, me organizar para fazer antes da campanha. E na campanha, quem serão as pessoas apoiadoras? Eu vou fazer uma vaquinha virtual, né, ou não, que é permitido. Então, tudo isso tem... permitido? Isso não tinha... Na última eleição tivemos, né, a vaquinha eleitoral. A o eleitor podia doar para o candidato por meio desses meios de pagamento que eram regulamentados pelo TSE e podia. Só que assim, são poucas pessoas que realmente fazem, porque ela tem que fazer uma doação de no máximo 10% o que ela faturou, declarou no imposto de renda do ano anterior. Tem que ser pela via legal. Se superar isso, dá até problema na justiça eleitoral. Agora é isso aí, o candidato, ou vamos dizer o pré-candidato, que não se resguardar disso que você falou, que não planejar, vai entrar em tremenda desvantagem, né, na próxima eleição. Vai. Ele tem que aproveitar que a lei permite essas situações, né, e fazer por meios, né. Doutor Leonardo, obrigado pelos esclarecimentos. Nós vamos para o intervalo, já vamos falar sobre violência contra a mulher com o advogado Loriberto Vieira Gonçalves. Você é proprietário de imóvel que alugar com rapidez e segurança? A Santa América e a Credipago fizeram uma parceria para que você tenha cada vez mais tranquilidade na locação. Agora a fiadora do seu inquilino é a própria Credipago. A análise é feita no estalar de dedos. E em caso de inadimplência, a própria Credipago cuida dos pagamentos para você. Saiba mais sobre a Credipago. Entra no site santaamerica.com.br. Deixe seu imóvel para alugar com segurança na Santa América.
A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Tem dias que a gente não encontra o que quer. Porque tem coisas que só a gente sabe fazer. Husker, deliciosamente crocante. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode terá-las na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre atento na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. De volta com o programa Militão e Militão. Agora vamos falar sobre violência contra a mulher com o Dr. Loriberto Vieira Gonçalves. E a primeira pergunta já é polêmica. Dr. Loriberto, hoje está sendo muito difundida a questão da violência contra a mulher. Até de forma assustadora, é verdade. Parece que é o maior problema que nós temos aqui. É real isso ou está sendo ampliado pela mídia, especialmente pelos programas policiais, né? Infelizmente, é real, não é? Tem dados aí, não é? E pesquisas que confirmam isso. Mas, sem sombra de dúvida, que assim como o suicídio ele tem uma restrição de divulgação, porque se confirmou que quando se divulga um suicídio, vários outros ocorrem ali na sequência, né? Estimulados por aquela divulgação, também me parece, isso é uma opinião minha, me parece que essa difusão e esse exagero até nas minúcias e formas e tudo mais da agressão à mulher por determinados tipos de programas e até programas de nível nacional, isso sem sombra de dúvida que não ajuda. Na minha opinião, acaba ampliando, multiplicando este problema. O que gera a violência contra a mulher? São vários os fatores, mas o principal deles, e aí também eu digo para você que a mídia tem um pouco de responsabilidade, é coisificar a mulher. Coisificar? Né? Coisificar. A mulher é uma coisa, a mulher
é um objeto e tal, e isso as propagandas fazem dessa forma e tudo mais. A partir do momento que o homem realmente encara a mulher desta forma e não como parceira, companheira que está ali ao lado para construir uma vida, efetivamente pode vir a ocorrer essas questões que acabam em discriminação e ódio, né? Só para reforçar, então as mídias sociais têm influência nisso? Sem sombra de dúvida, as mídias sociais têm influência nisso e tem também influência nos problemas que também se ampliaram. Hoje tem alguns problemas que antigamente não tinha, até pela maior dificuldade de comunicação, né? Certo. Então hoje está muito fácil, tem um monte de mídias sociais, tem um monte de encontros, ferramentas de encontros e tal e tudo mais. E isso, sem sombra de dúvida, alterou até o critério de considerar infidelidade. Opa. Já houve divórcio, já acontece divórcio, onde não houve, o parceiro não teve uma conjunção carnal com o terceiro, mas ainda assim se caracterizou a traição, a infidelidade, pelas provas, pelo tipo de conversas que se foram apurados e tudo mais, e provados, né? Olha que curioso. Então isso alterou. E isso tem também influência, né, nos relacionamentos, sem sombra de dúvida. Agora, além de tudo, doutor Oliberto, todo ato de agressão à mulher é um ato de covardia. Né? Na grande maioria das vezes, a mulher agredida ela é mais frágil, né, fisicamente do que o agressor, do que o homem, né? Sim. Em resumo, não vamos ser aqui aquele feminismo, né, o feminista não, exacerbado, como tem alguns movimentos aí. Não é isso, mas sem sombra de dúvida que nada, nenhum motivo, não existe fundamento, nenhum argumento justifica a que um homem agrida a mulher física, psicológica, moralmente. Não é? Eu acho que se num relacionamento as coisas não vão bem, tem que ter diálogo. O que falta muito hoje em dia, e de ambas as partes, tanto do homem quanto da mulher, é compromisso. E compromisso, você sabe, o casamento ele tem que ser levado a sério. Se você toma uma decisão, até aquele pastor Cláudio fala que algumas pessoas... mas Duarte. Isso. Eu casei com a pessoa errada. Eu falo, então ame a pessoa errada. Então, é isso, né? Então você tem a opção. Vou me casar? Não é uma coisa como você vai trocar uma camisa ou mudar uma situação. Não. Você tem que ter a convicção que você fez uma opção. Efetivamente, tem os prós e os contras, como sempre. Como em tudo. E aí o que as pessoas querem? Querem muitas vezes se casar, tanto o homem e a mulher, e continuar da mesma forma como se fosse solteiro. E aí vai ter uma série de problemas que podem acarretar até esse tipo de problema mais grave. Que, como, reitero, não justifica, né, qualquer tipo de agressão. E o Estado, doutor Oliberto, tem responsabilidade sobre esse tipo de violência ou não? Sem sombra de dúvidas. E aí que vem as leis, que surgiram as leis em decorrência de movimentos mundiais, né? A Lei Maria da Penha, não foi feita... Não é no Brasil, é que já teve um movimento mundial, tal, começou lá na China, muitos anos atrás, e tal, e vem se propagando, é um conceito que é para o mundo todo. A Lei Maria da Penha, ela veio para alterar alguma situação e realmente ter uma lei. Até então não tinha uma lei que definia o que era o crime de violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha foi um marco nesse sentido. Agora resume para nós, o que diz a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela diz o que é a violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece a sua forma física, psicológica, patrimonial, moral, tudo que é relacionado a isso está lá na lei. É bom dizer, não é só agressão física, não, né? Não, como você acabou de citar aí, né? Não é só Tem gente que física. pensa que é só se der umas pancadas ali, né? E uma outra coisa, por incrível que pareça, às vezes fala, não, eu já tive um caso onde era o inverso, né? O homem que era agredido. E a gente acionou a Maria da Penha da mesma forma. O homem é que apanhava quase todo dia. Olha aqui. Ele era pequeno, a mulher era forte, já tinha sido, lutava e tal e tudo mais, então ele apanhava todo dia e teve que acionar. Essa é novidade para mim, viu? Mas é raro, mas acontece também.
E a Lei Maria da Penha tem natureza apenas penal? Não, é uma coisa que a maioria das pessoas que não são operadoras do direito imagina que é só isso. Ah, não, até vai preso e tal. Pôr na cadeia o cara. Ela tem situações, inclusive, de prevenção e outras situações, inclusive na área civil, de que a mulher pode exigir um dano, pode exigir uma indenização pelo dano que lhe foi causado. E poucas sabem disso. Inclusive, Militão, no nosso escritório nós estamos colocando lá estruturando até para receber esse tipo de problemas, pessoas do sexo, advogadas femininas, que existe uma facilidade maior da mulher, quando está com algum problema dessa ordem, de se comunicar com a própria mulher. Ela se abrir mais, é isso? Isso, exatamente. Olha que interessante. E a lei do feminicídio causou quais mudanças, doutor Loliberto? Aí a lei do feminicídio já é o ponto final, né? Quando já realmente houve um homicídio, veio caracterizar o homicídio contra a mulher, mas considerado a relação de ser mulher mesmo, né, por causa disso, como crime hediondo e apenado de forma muito mais enérgica, que dá de 12 a 30 anos de prisão para o homem que cometer esse tipo de crime. Né? Você está entre os crimes mais graves, então. Crimes mais graves. E dizem que no Brasil, pasme você, dizem que por dia 13 mulheres são assassinadas. Então, realmente, é muito expressivo. Isso tem. E voltando à questão da responsabilidade lá do Estado, o Estado não dá um aparato significativo, porque a mulher muitas vezes já foi agredida fisicamente. A dor dela não é só a física, é muito mais a psicológica e tudo mais. Aí ela vai numa delegacia da mulher, que já é difícil, nem todas vão. E quando chega lá, ela fica de 2 a 2 horas e meia para ser atendida. Então, sem uma psicóloga para atender, sem nada. Então, realmente, o Estado tem que aparelhar melhor e tem que dar melhores condições para solucionar essas questões. Doutor Loliberto, muito obrigado pelas informações. Grande abraço, bom ano 2020 também. Feliz ano novo para você, Marcelo, para todos que nos assistem e até a próxima. Obrigado, doutor Leonardo, grande abraço. Obrigado, Marcelo. Feliz ano novo, pessoal de casa. Ok, já voltamos. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Tem dias que a gente não encontra o que quer. Porque tem coisas que só a gente sabe fazer. Husker, deliciosamente crocante. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro.
A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. A Santa América e a Credipago apresentam uma novidade para você. Aluguel no estalar de dedos, assim ó. Agora você não precisa mais de fiador. Você aluga utilizando o seu cartão de crédito. E a Credipago retorna a análise de crédito em menos de 1 minuto. É sem burocracia, sem comprovação de renda, rápido e fácil. Gostou? Vai lá na imobiliária Santa América. Credipago e Santa América. Aluguel fácil e sem burocracia. Agora no programa Militão e Militão vamos conversar um pouco sobre a questão do adolescente ir até fazer uma consulta no urologista. E para isso está conosco o urologista Horácio Alvarenga Moreira, né, da Urolite do Hospital do Rim, também professor da UEL e da PUC, que veio dar algumas informações sobre isso com a gente. Boa noite, doutor Horácio. Tudo bem? Tranquilo? Boa noite, Marcelo. Tudo bem, Marcelo. Doutor Horácio, qual é a idade que o adolescente deve procurar o médico urologista? É lógico que isso não é uma matemática, não existe uma idade exata para isso, mas a média é ali dos 12 anos de idade, é quando o indivíduo está no pico da puberdade, onde ele tem o estirão hormonal, certo. E é nesse momento em que é muito importante que ele faça uma consulta com o urologista, no sentido dele entender as transformações que está ocorrendo com o seu corpo, com o seu organismo, né? E obviamente isso, de certa forma, conforta, né? Não só o adolescente, mas a família como um todo. Né? Nessa consulta, que tipo de dúvidas, por exemplo, são tiradas, doutor Horácio? Isso é muito importante, né, Marcelo? A gente vem de uma sociedade vitoriana, né? Católica, cristã, né? Onde sexualidade é muito pouco discutido, né? E eu digo que no nosso meio se discute muito pouco a sexualidade. Então uma coisa importante é que é nessa idade, né, em torno dos 12 anos de idade, que quando ele recebe essa carga hormonal, onde existe as modificações dos caracteres sexuais, né, onde fica bem definido o que é um homem, o que é uma menina, a pelificação, né, o desenvolvimento da genitália, né, tudo isso é muito importante, né? E nesse período mesmo, esses meninos eles vivem um conflito e é importante que eles saibam que isso é normal, pois terão meninos com 12 anos que terão um pênis já desenvolvido, uma pelificação já com características quase que de um homem adulto. E terão outros meninos que nem iniciou o estirão hormonal ainda. Então, às vezes, tem um pênis muito pequeno, não tem pelificação, né? É importante ele passar pelo médico, porque o médico tem critérios para saber se aquele indivíduo que está no desenvolvimento mais avançado, né? Ou aquele indivíduo que está ainda com o seu desenvolvimento muito inicial, se aquilo é normal ou não. E dessa maneira, através de exames clínicos e exames laboratoriais, nós, urologistas, conseguimos definir se nós precisamos, às vezes, retardar um pouco a puberdade para que esse indivíduo tenha um desenvolvimento normal, ou se às vezes até adiantar um pouco, né? Às vezes a gente precisa administrar um pouco de hormônio, né? Eu gosto de lembrar, né, e que nesse momento a gente discute com esses jovens, por exemplo, uma coisa de fundamental importância, né? Qual é o tamanho de um pênis normal?
né? Isso pouco que a gente sabe, né? Exatamente, né? E isso gera muita aflição. Poxa, meu pênis é pequeno, meu pênis é grande, né? Como isso não é discutido? E pode, entre os amigos, gerar um constrangimento imenso, né? Sem saber, sem estar informado. Sem dúvida, Marcelo. Só por aquele fato que eu falei para você aqui, nessa idade, uns estão mais desenvolvidos e outros menos desenvolvidos, às vezes o que está menos desenvolvido sofre uma aflição muito grande. E ele passando pelo médico e saber que ele ainda vai se desenvolver, isso traz um conforto muito grande para essas crianças, né? E pode... Agora, pode estar com um problema mesmo do pênis não crescer, é possível detectar? Sim, é possível, né? Existe alguma doença que... Existem tabelas, né, na qual a gente coloca esse indivíduo, e aí a gente vai acompanhando e vai vendo se ele está tendo um desenvolvimento dentro da normalidade, né? Existem algumas doenças, como por exemplo a síndrome de Klinefelter, onde muitas vezes ele pode não ter o desenvolvimento da genitália de maneira adequada. E se você identifica nessa época, você consegue, administrando o hormônio, fazer com que ele consiga ter um desenvolvimento de um pênis normal. Ali, se falou a pergunta, mas deixa eu fazer, qual que seria um tamanho normal? O pênis do adulto, do brasileiro, né, isso já tem estudos muito bem desenhado e muito bem feito, e mostrou que o pênis ereto do brasileiro, em média, tem 14 centímetros, né? Podendo ter 12 centímetros, podendo ter 16 centímetros, mas uma média de 14 centímetros. Isso é considerado um pênis normal. Né? Quem tem um pênis acima de 16 centímetros ou um pênis abaixo de 12 centímetros está um pouco fora da curva e tem que ser avaliado e às vezes precisa de alguma forma de tratamento, alguma coisa para que ele possa ficar dentro da normalidade. O que é maior pode significar que é um problema, é isso? Sim, né? Um pênis muito grande às vezes pode gerar desconforto para a parceira, né? E isso pode ser um problema, embora a gente diga que existe sempre um fetiche, né? Quase nunca o homem está satisfeito com o tamanho do seu pênis, sempre acha que ele deveria ser maior. Ele esquece de perguntar para a parceira dele se isso é importante para ela. Na grande maioria das vezes isso não é importante, isso é mais importante para o homem do que para a própria companheira. É um fetiche, uma fantasia masculina de que se ele tiver o pênis grande, ele é mais másculo e com isso ele vai satisfazer melhor a sua parceira. Na verdade não é nada disso, né? Interessante esses dados técnicos todos, né, doutor? Voltando à questão do adolescente, adolescente tem câncer de próstata ou é raríssimo? Ou isso também esse tipo de coisa já pode ser detectado? Não, né, Marcelo? O câncer de próstata é uma doença natural do envelhecimento, né? O pico começa ali em torno da 4ª, 5ª década e à medida que o indivíduo envelhece, aumenta a prevalência da doença, a tal ponto que aos 80 anos, 80% dos homens têm células malignas na sua próstata. Já o adolescente, o menino, né, o câncer comum deles, né, é o câncer de testículo, né? Então, a exemplo da mama, o testículo também deve ser examinado. E claro que nessa consulta dos 12 anos, o urologista vai ver se o testículo dele tem o desenvolvimento normal, se o tamanho é normal e se existe alguma nodulação, algum caroço, que é um tumor que, ao inverso do câncer de próstata, é comum que ele apareça no adolescente ou no adulto jovem, o tumor de testículo. Desculpa, pode complementar. Doença que, se identificado também nas suas fases iniciais, pode ser curado facilmente, né? E aí tem alguma coisa, repõe de alguma forma ou não? Vai ficar com um testículo só? Como é que é? Na grande maioria das vezes a gente remove esse testículo doente, né? E o indivíduo com um testículo normal, ele é capaz de preservar a produção de testosterona, que é o hormônio que dá os caracteres sexual masculino, que inclusive é responsável pelo crescimento do pênis e aqueles caracteres sexuais masculinos, né? Pilificação, a distribuição muscular, né? Tudo isso é determinado pela testosterona. E com o testículo ele não só preserva a capacidade de produzir a testosterona, mas também preserva a capacidade de produzir espermatozoides.
porque os espermatozoides são produzidos e armazenados no testículos e que na ejaculação se junta com a secreção da próstata e dá o volume ejaculado, que é a secreção que vai atingir o óvulo e fecundar o óvulo, né? Já acabou essa entrevista, nós temos que voltar a conversar com o Dr. Horácio sobre esse tema que é interessante, não saber de tantos detalhes, né, que já envolvem o adolescente, né, de 12, 13, 14, 15 anos, por aí vai, né? Obrigado, doutor Horácio, grande abraço, até a próxima, hein? Obrigado, Marcelo, estarei aqui com prazer no próximo convite. Obrigado. Ok, já vamos embora. Boa noite para todos.